Bem-vindos às Conversas da Diáspora, esta série promovida pela Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores, que se destina a divulgar e a conhecer melhor alguns dos Açores descendentes que nos orgulham um pouco por todo o mundo. Hoje, como veem aqui ao lado, vamos conhecer melhor John Gollard, um Açor descendente que é considerado um dos melhores guitarristas do Canadá. Ganhou destaque pela primeira vez em 1992, quando venceu o primeiro prémio na primeira competição internacional de guitarra dos Grandes Lagos. No mesmo ano, foi também premiado nas competições Guitar Canadá e Guitar Foundation of America. Ganhou ainda outros prémios internacionais, como o concurso anual de guitarra de Tóquio e a competição Alirio Diaz na Venezuela. Já atuou com algumas das principais orquestras do Canadá, como a Filarmónica de Calgary, a Sinfónica de Regina ou a Orquestra de Concertos de Montreal. Como artista a solo, atuou em grandes centros no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, no Japão. Até já fez uma digressão pelos Açores e tem atuado nos festivais de verão em Portugal. Tem 6 lançamentos discográficos no seu currículo, alguns dos quais premiados pela Associação da Indústria Discográfica da província canadiana de Alberta. Por exemplo, em 1999, recebeu o prémio de melhor artista clássico em disco. Nos últimos 25 anos, John Gollard revelou-se também como um importante maestro coral. Desde 2000, dirige o Bow Valley Choir. Em 2022, formou a Fire Band Symphony, que inclui um coro e uma orquestra de músicos profissionais. E em 2023 recebeu o Prémio da Federação Coral de Alberta, consagrando as 3 facetas da sua importante carreira musical, como guitarrista, como produtor e como diretor coral. Maestro John Gollard, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar à conversa connosco. Muito obrigado eu. Isto é um grande prazer. Muito obrigado. É para nós não apenas um prazer, também um privilégio poder conhecer melhor e divulgar mais uma personalidade com sangue açoriano que nos honra e orgulha do outro lado do Canadá. Não está apenas naquelas províncias que temos aqui mais à mão, do outro lado do Atlântico, que são Ontário, Quebec, mesmo Manitoba. O senhor já está lá para os lados do Pacífico, na costa oeste do Canadá, na província de Alberta, e a partir daí tem construído uma carreira musical absolutamente notável, como se confirmou por um resumo do seu completo e interessante currículo. Mas antes de irmos à sua carreira musical, eu gostaria de perceber qual é a sua relação com os Açores. Sei que é Açor descendente. Qual é a sua pré-história que o liga a estas ilhas no meio do Atlântico? Sim, ok. Os pais são do Pico e vieram... meu pai primeiro chegou aqui em 57, com o grande vago de imigração que aconteceu nesse tempo, e depois minha mãe veio há 2 anos a seguir, em 59, e fizeram uma família aqui, e meu pai fez a vida aqui no Canadá, em Oakville, Ontario, sim, o lugar mais assim familiar para os açorianos. E eu nasci lá em Ontario, Oakville, e a primeira língua que falei foi português. Eu falei português até os 5 anos a ir para a escola. Quando veio à escola é que comecei depois a falar inglês e, claro, também aprendi a falar acerca de ver o televisão e várias outras coisas assim, mas a primeira língua era sempre português. Mas olha, para quem nasceu no Canadá e, portanto, é canadiano e aprendeu português apenas em casa com os pais, fala muitíssimo bem. O que significa uma vantagem, porque nesse caso domina fluentemente pelo menos essas 2 importantes línguas. As pessoas geralmente gostam de saber alguns pormenores. Os seus pais são do Porto, sim,
Mas de onde do Pico? Meu pai e mãe foram ambos do São Mateus, São Mateus, no Conselho da uma Madalena. grande freguesia, muito proso. É verdade. E, E, portanto, claro, nasceram e cresceram virados para o Faial. sim, assim, o São Mateus, claro, é a freguesia do Bom Jesus e a grande festa que acontece cada ano. E eles vieram para o Canadá e depois vieram para trás. Meu pai reformou em 85 e mudou para Madalena. Ele morou em Aham. Madalena por mais que 30 anos com minha mãe, assim, reformado. E nesse tempo eu fiz muitos assim, concertos e várias coisas lá no Pico e em outras ilhas, no Faial também, em Terceira. O que E, significa que, para além da questão profissional, por várias vezes visito os Açores e a Ilha do Pico, em sim, particular, que mais não seja. eu já perdi a conta. Eu acho que eu acabei de contar, foi depois de 19 vezes para passar tempo lá. Uau. E o que é que So, sente em cada uma, o que é que sente em cada uma dessas vezes? Principalmente nas primeiras vezes, quando pisava a terra picuense dos seus pais. Sentia-se identificado com a ilha também? sim, ok. Primeira vez que fui para Portugal foi nos Açores. Eu tinha 7 anos. Foi no ano 1970. E a gente ficaram lá 3 meses. O meu pai foi a primeira vez que ele foi para trás para o seu país, depois de estar aqui no Canadá, e também a minha mãe. E a gente fizeram uma grande festa a chegar lá. Foi muito, muito interessante. A viagem foi muito dura. Passou mais de, I think, 4 dias para chegar para o Pico. E a Bom, também estamos a gente falar dos anos 70, em que era tudo. foi em 70. E a gente primeiro pousaram em Santa Maria. Uhum. Por causa nesse tempo era o único O aeroporto aeroporto internacional. internacional. E depois foram para São Miguel. E depois ficaram na Terceira 4 dias. E depois a gente foram de viagem de barco para o Pico e eu acho que vou o dia inteiro. A gente chegaram lá e estava completamente a freguesia toda lá a esperar para a gente. Foi um No grande continente. espetáculo. Foi a gente a chegar lá como uns reis ou pessoas assim muito, muito importantes. E vi os meus avós pela primeira vez. Fiquei muito interessado. Foi Gostei uma viagem imenso esse tempo. Foi. memorável, inesquecível, certamente. Foi. Nunca esqueci. Porquê é que os seus pais emigraram do Pico e porquê é que escolheram Ontário, Oakville, no Canadá, para viverem? Já tinham ligação familiar? Sim, muito interessante. Meu pai não tinha nada familiar no Canadá. Ele só sabia que nesse tempo eles estavam a pedir pessoal para vir lá, para emigrar, para trabalhar e fazer a vida melhor. E já falei com ele, ele já passou, já há mais de 10 anos, ele Uhum. faleceu. Mas eu perguntei uma vez com ele, assim, porquê que foi para o Canadá? E ele diz, muito simples, foi assim. Ele disse que, olha, era para fazer uma melhor vida para vocês, era só. Era só. Aham. Ele queria fazer a vida melhor e estava vendo, assim, claro, nesse E foi tempo. dos primeiros. Como se sabe, a imigração oficial de Portugal para o Canadá, Sim, maioritariamente os Açores, começa em 1953, ele foi em 57, ainda naquela leva foi. inicial, tal Ele como a foi um sua. dos primeiros e foi com os amigos e também emigrou com 2 irmãos, primeiro, depois fez a carta chamada, a gente fazia essa palavra, foi Sim. carta chamada que ele fez para a minha mãe, ele casou com a minha mãe para a igreja ao proxy,
Ele não foi assim, o próprio. Foi com a igreja, eles escreveram os papéis e tudo, e quando ele chegou, quando a minha mãe chegou, é que eles casaram-se, o civil, e depois fizeram a família. Foi assim. E, portanto, o maestro nasceu e cresceu na província do Ontário. Foi, está certo. Filho único? Único, só. E depois é que comecei a minha carreira, assim, educação, fui para a universidade, e esse foi em Waterloo, no Wilfrid Laurier University. Depois de graduar, eu mudei para Nova York e fiz o curso de mestre de guitarra clássica na escola Manhattan School of Music. A sua formação académica de base, ainda na Universidade do Canadá, já foi na área da música? Foi. Portanto, a música é uma vocação desde sempre, desde criança, que sabia exatamente que era esse o caminho a seguir? Sim, foi sempre. A música foi sempre a coisa que eu queria realizar na minha vida. Foi. E tem consciência... Tem consciência de quando e como é que apareceu esse gosto pela música, ainda em criança? Eu primeiro queria cantar. Eu gostava muito de cantar, e eu cantava na igreja e várias coisas na escola. Mas interessante também é no primeiro ano da escola, o coro, fizeram um coro na classe, e a professora escolheu mim para dirigir o pessoas. Oh, de maestro, já nessa altura. Foi só já com 6 anos. Foi a primeira vez. Parece que era o destino. Gostei muito, e depois, assim, cantar era a primeira coisa. Depois foi o acordeão. Comecei a tocar o acordeão e dar, assim, a receber lições de música. E quando eu fiz os 10 anos, eu acho que foi quando fiz 10 anos, é que fiquei completamente louco para a guitarra. E queria tocar a guitarra, mas meu pai, olha, foi interessante. Ele disse, olha, se não querias tocar acordeão, a gente fizeram à vontade para você e tudo. E olha, eu não vou comprar uma guitarra para você. Levou 2 anos. 2 anos! Nesse tempo foi uma vida inteira. Até eu agarrar uma guitarra para tocar. E como é que conseguiu comprar a sua primeira guitarra, então? Foi meu pai que comprou por os anos, 12. Ok. Mas teve que esperar 2 anos por isso. Tem que esperar 2 anos. E nesse tempo, eu alcancei vários lugares e estava sempre a procurar lugares. Olha, onde é que posso tocar a guitarra? Onde é que posso tocar a guitarra? E tinha um primo, Manuel António. Olha, ele mora sempre lá em Ontário. Ele tinha uma guitarra elétrica, e eu alcançava qualquer razão para ir lá para a casa dele, para tocar na guitarra dele. E nesse tempo parecia, quando eu estava tocando a guitarra, que estava enchendo de energia para fazer a música. Foi muito interessante. E depois, como se fizesse parte da sua alimentação. Tivesse necessidade biológica de estar ligado à música. Os seus pais aceitaram bem a sua opção profissional, desde logo a nível da formação e depois meu pai era um grande amor de música. Eu gostava muito das filarmónicas lá dos Açores. Lá sempre no Pico nesse tempo tinha a Madalena e tinha a Sete Cidades, e eram 2 grandes filarmónicos que ele gostava muito de ouvir. Foi. E eu gostava muito, quando eu
tinha que atuar para alguma coisa assim. Nesse tempo também, quando eu toquei o acordeão, tinha oportunidades para fazer concertos lá com os vários alunos e fiz, e ele gostou sempre. E Muito também bem. quando eu toquei guitarra foi igual. Isso então facilitou a sua decisão de, enquanto jovem, ir para a universidade em Nova Iorque, fazer a formação superior em guitarra, é isso? Está certo, está certo. Eu estudei com um grande guitarrista, eu acho que ele era o mais maior no mundo nesse tempo. O nome dele era Manuel Barbeco. Uhum. E ele foi duro, eu gostei muito e eu aprendi imenso. Ele ensinou muitas coisas que eu precisava de ter na minha técnica e também na interpretação da música e várias coisas. So, ele foi um grande guitarrista, é sempre, e é um melhor do mundo, eu acho. So. Quando terminou a sua formação superior em guitarra na Universidade em Nova Iorque, regressou para o Canadá, presumo que ainda para o Ontário. Quando é que decide ir viver para o outro lado do Canadá, para a província de Alberta? Sim, isso foi levou 2 anos. Eu primeiro morei um ano lá em a minha town, a freguesia de Oakville, e nesse ano foi duro, claro. O primeiro ano depois da escola é sempre duro para qualquer pessoa. E o ano a seguir é que agarrei um trabalho no Cambrian College em Sudbury. Fui professor de guitarra e nesse tempo gostei muito. Nesse tempo foi 2 escolas que estava dando aulas. Era no Laurentian University e também no Cambrian College. E depois desse ano eu tive a oportunidade de ir para Banff, do Banff Center of Fine Arts, e eu fiz a aplicação, eles deram uma bolsa. Foi assim, tudo aconteceu muito depressa e cheguei lá e nesse tempo, já nesse tempo é que estava pensando, olha, isto é que é a maneira melhor para fazer a carreira na música, é ir no lugar mais alto e estar com outros, assim, várias pessoas que têm o igual andamento e pensamento na música e na carreira de música e tudo. E fiquei aqui já estou aqui já há 35 anos. Aqui Há 35 anos. Na cidade de Calgary, é aí que está? Não, estou em Banff próprio. Muito bem. Banff, Alberta. E eu moro aqui nesse tempo todo, mas viajei, claro, a fazer várias coisas e também vou para Calgary muitas vezes e conheço Calgary muito bem e Edmonton e outras coisas, Vancouver, mas Banff é que é o lugar da minha... É o seu refúgio, a sua base, o lugar do a meu partir da coração. qual trabalha um pouco por toda a parte, não é? Claro. Gostou dessa experiência de ser professor? Onde é que se sente melhor? Numa sala de aula ou no palco, a atuar? Eu senti sempre melhor a atuar. Uhum. E queria sempre fazer a carreira de música, a fazer concertos e nesse tempo, e ainda faço, quando tenho a oportunidade de fazer concertos, tenho sempre depois a oportunidade de fazer uma classe com os alunos lá que estão lá nesse lugar, e faço sempre assim essas coisas e gosto muito. E tem sempre a oportunidade para passar o pensamento da música e tudo que tenho aprendido na minha vida, passar para os outros é muito importante. Mas na fase inicial, certamente que não é fácil conseguir afirmar uma carreira musical, ser profissional da música. Foi difícil
aqueles anos iniciais foram difíceis, porque deixou de lecionar, passou a depender apenas da música enquanto artista, quer integrando orquestras, quer atuando a solo. Aqueles anos iniciais são difíceis, até a pessoa ser São difíceis. conhecida. Mas para mim, tinha a energia e a dedicação para conseguir as coisas. Era sempre eu não tinha manager, mas eu é que fazia o trabalho de fazer mandar fazer as correspondence, várias com festivais de guitarra e tudo, e vários concertos e oportunidades e tudo, eu é que fiz e gostei nesse tempo, mas depois de 5 anos eu estava sempre também fazendo os concursos de guitarra e nesse tempo, já depois de 5 anos, já passei tempo bastante e eu não já não tinha vontade tanto de fazer o concurso. O concurso é que era a coisa mais dura, por causa que é um grande stress e a preparação é imenso. Eu tenho que, às vezes, eu fiz a preparação de praticar mais de 6 ou 7 horas por dia, por muitos meses, assim, 4 ou 5 meses a 8, até sair para fazer o concurso ou também para fazer os concertos, claro. Mas depois ganhou tantos prémios que já não tinha nada a provar. Não é? Sim, mas sempre isso, para mim, eu estava pensando que isso é que era a maneira melhor para fazer a carreira, por causa que se a pessoa tinha prémio, já sabem que as pessoas vão conhecer e fazer. Mais valor. Só isso é que era a maneira melhor para mim, mas enfim, ficou um pouco duro. Foi Durante duro. vários anos concentrou a sua carreira musical à volta da guitarra, quer atuando a solo, quer integrando orquestras. O que é que prefere? Estar sozinho num palco, com o desafio que tudo isso representa, ou fazer parte integrante de uma orquestra, ou estar acompanhado por outros músicos? Eu agora já tive bastante experiência nas duas carreiras. Eu, para mim, prefiro estar num palco, mas o palco é em frente à orquestra. Ok. O palco em frente à orquestra a fazer a ensaio. O ensaio, essa é que é a maneira melhor para mim. E também gosto de fazer o concerto. Isso é muito importante, claro. Mas a maneira para comunicar as ideias que tenho e também que eles têm na orquestra, homens e mulheres qualquer, e a gente fazer juntos a música, isso para mim é que é a coisa mais importante na minha vida agora. E há 25 anos, por volta do ano 2000, quando já tinha a sua carreira de guitarrista absolutamente consolidada e reconhecida, por que é que decide passar a ser também maestro? Foi uma evolução para mim. Quando eu era estudante na universidade, eu também tomava aulas de choral, música de coros, e também de ser condutor, mestre do orquestra e mestre do coro. E gostei imenso e já estava pensando nesse tempo, ainda já nesse tempo, que podia, se tinha oportunidade de fazer esse trabalho, e fazia também. E depois de 5 anos de estar aqui em Banff, eu tive a oportunidade de ser diretor musical num coro aqui na igreja, uma igreja aqui. E essa igreja cresceu em vez das pessoas a vir no coro, o coro estava sempre a crescer cada ano. E isso aqui evolveu para o Bow Valley Chorus. E depois, nesse tempo, tive oportunidades de fazer concertos, eu acho que a gente fizeram 4 ou 5 concertos cada ano,
e deu bastante experiência para mim e cresceu e cresceu até Bow Valley Chorus a ficar o grupo que é agora um grande grupo e com a orquestra profissional e o coro não é profissional, mas também tem pessoas lá que a gente ajudam a gente que são profissional e o coro está sempre a atuar no nível mais alto que pode. E isso para mim é a coisa mais importante. E depois disso é que fiz o Firebird Chorus, Sim. Orchestra and Chorus. Isso é que é tudo profissional. E esse para mim, os anos já agora passado, 3 anos passado, fiz uns concertos que para mim, eu acho que foi a coisa mais importante que fiz na minha vida. A verdade é que tem no seu currículo concertos notáveis, um pouco por toda a parte, seja aí na América do Norte, seja na América do Sul, seja na Sim. Europa, seja até no Japão. Houve assim algum concerto especialmente marcante no âmbito da sua carreira e porquê? Sim, tem vários, mas para mim não é o concerto tanto, é a oportunidade de fazer música no nível mais alto que pode fazer, com a música mais bonita que pode tocar. Para mim, isso é a música do Mozart. Ok, Eu já tive várias oportunidades de fazer concerto com o Requiem do Mozart sim. e já o ano passado eu fiz o concerto de Mozart Requiem com o Firebird Symphony and Chorus. Isso para mim foi a coisa que posso dizer, olha, eu já fiz isto na minha vida. Isto é uma coisa Até que porque o Requiem de Mozart é uma peça muito difícil, não é? É quase é um difícil, papel na carreira de um músico. é difícil, mas para mim, e já estou a estudar essa música já há mais de 25 anos. Uhum. E agora, o ano passado, a gente fizeram esse concerto em Calgary, foi em Calgary. E a orquestra foi pessoas que eu já conheço já há mais de 25 anos, pessoas que já fiz concertos, vários concertos, e também o coro foi completamente profissional, pessoas que eu é que ouvi fazer o audition, e não sei a palavra em português. Audição. Uhum. Audição, e a gente fizeram a música, eu acho que foi a música mais agradável que eu fiz na minha vida. Foi nesse concerto. Esses concertos todos que já foi fazendo em toda a parte, permita-me uma provocação. Qual é a diferença entre atuar nos Açores ou em Tóquio? Interessante. Em Tóquio, o povo é muito formal. Muito formal. Eles, quando a gente sai ao palco para fazer o concerto, para começar o concerto, a gente é que tem que fazer o bow primeiro e Académia. depois eles é que dão o aplauso. É muito interessante. E para mim, ainda estava a esperar aquilo. Mas eles são muito educados na música clássica e na guitarra clássica. Eles têm um grande sociedade de guitarra lá no Tóquio que tem mais de 1 milhão de pessoas. É muito interessante. E atuando no pico, sente-se em casa? Aí faz Para diferença. mim, sinto muito bem no Pico. Eu conheço o povo e também eles gostam da música mais espanhol e gosto também imenso de tocar a música espanhol. Para mim é uma coisa que fico muito à vontade. E o povo do Pico, principalmente, são muito entusiásticos. Aham. E Depois para de mim tudo isto, dá energia e gosto muito. depois de fazer tudo o que fez, o maestro sente que está no ponto mais alto da sua carreira, ou ainda gostava de ir mais além? Sim, claro. Eu acho que qualquer pessoa que é músico nunca fica reformado. Eu acho que eu, para mim, nunca vou ficar de uma maneira que, olha, eu agora já acabei a vida de música, vou agora fazer outras coisas, ou vou descansar, ou qualquer coisa assim. Não pode ser, por causa que a pessoa músico
tem um lume aqui no corpo que tem que fazer e tem que atuar e tem que atualizar a música que tem entre si. É muito importante. Para mim, isso é que dá a minha vida. É uma paixão para toda a vida. Claro, vai ser para toda a vida. E ainda bem. O grande mestre André Segovia, ele tocou até a morrer. Ele morreu com 97 anos, eu acho, e estava sempre tocando nesse tempo todo. E é isso que tenciona fazer o maestro John Goulart também, não é? Tocar até morrer. Vai ser para mim, eu acho, sim. Então, olha, eu só espero que ainda tenha muitos e muitos anos para tocar. Oxalá! Para bem de todos nós. Oxalá! Nós terminamos os 30 minutos previstos para essa nossa conversa agradável, que passou tão rapidamente, mas foi um gosto conhecê-lo melhor. Queria agradecer não apenas a sua disponibilidade, mas principalmente agradecer o trabalho que tem vindo a fazer e que tanto honra e orgulha o seu povo açoriano aqui nestas ilhas em pleno Atlântico Norte. Nós estamos muito longe, mas acompanhamos com muito interesse a sua carreira. Damos os parabéns por tudo o que conseguiu e desejamos felicidades para que consiga sempre e cada vez mais. Muito obrigado por tudo. Um grande prazer para mim. Muito obrigado, Sr. José. Muito obrigado. Muito obrigado e muito sucesso também. Cá estaremos dentro de 15 dias, novamente, nas redes sociais da Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores, divulgando e conversando com outros Açores-descendentes noutras geografias da diáspora açoriana. Muito obrigado por ter estado connosco.